estamos sendo chamados e que de forma disponível possamos dizer para Ti, Pai, eis-nos aqui e usa-nos como Te apraz. Usa esse homem, usa essa mulher, arranca todo o espírito de tristeza e permita que os nossos corações estejam totalmente ávidos para receber o Teu fogo, para receber a Tua graça, para receber a Tua unção, para receber a mensagem que provém do trono. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Tudo teu assento. É interessante nós olharmos para o tema que nos foi proposto a pregar nesta linda tarde. Interessante porque é um tema que está relacionado com uma visão escatológica, mas assim como também salvífica. A ideia do visionário é despertar o clero, despertar a igreja, despertar a assembleia, em entender que os dias em que estamos vivendo não são dias fáceis. Fáceis, eu digo, tudo pelo facto de ver que qualquer pessoa agora, com muita facilidade, tende a incorrer para uma ideologia totalmente contrária à vontade bíblica. E por conta desta descrição da realidade, hoje a grande necessidade de falar sobre assuntos do gênero. Porta que seja estreita e porta larga, caminho estreito e caminho largo. É um tema que aos nossos dias parece ser o beabá, aonde qualquer pessoa na sua fase introdutória da caminhada cristã deveria saber. É o beabá do cristianismo. São as lições necessárias a fim de que qualquer um de nós consiga compreender como viver e como adorar. Aliás, note que este tema ele é extraído no sermão famoso, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele começa em Mateus, a partir do capítulo de número 5 ao capítulo de número 7. E no capítulo 7 há uma conclusão do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha você recebe diretrizes de como ser um cidadão do reino, habilitado para poder reinar com Deus. Jesus fala de tudo um pouco. Jesus fala de sal, Jesus fala de luz, Jesus fala da oferta, Jesus fala de esmola, Jesus fala do tipo de oração que deve ser feito, Jesus fala do inimigo, Jesus fala do cuidado do ódio. Enfim, no Sermão da Montanha nós temos o beabá para podermos reinar com Deus, viver com Deus. Mas uma das coisas que se torna obrigatório perceber é que a narrativa do Sermão da Montanha ela é dada num contexto onde a multidão segue a Jesus. E isso é crucial. O Sermão da Montanha está sendo direcionado em um contexto em que uma grande multidão segue a Jesus. E sabemos nós que muitas eram as pessoas que seguiam a Jesus, não somente pelo simples facto de saber que Ele é Deus, mas muitas eram as pessoas que seguiam a Jesus muito pelo facto de quererem receber da parte de Deus a cura, o milagre, a multiplicação. Então, há uma multidão que segue a Jesus porque sabe que Ele tem poder sobre a morte, porque sabe que Ele tem poder sobre as enfermidades. Essa multidão que está seguindo a Jesus, ela sabe que Jesus tem poder para multiplicar o pão, Jesus tem poder para multiplicar peixe. Essa multidão que segue a Jesus, ela só o faz em função daquilo que Jesus é capaz de fazer, mas ela não compreende o que verdadeiramente Jesus é e o que verdadeiramente Jesus veio fazer. Então, ela não sabe a essência de Jesus e ela não sabe o propósito de Jesus. Eles só se utilizam de Jesus em detrimento da sua necessidade. Eles querem pão, eles querem comida, eles querem cura, eles querem milagre. Jesus, ao contemplar a multidão, a Bíblia Sagrada nos vai dizer que no meio da multidão aparecem os seus discípulos e dão um passo em frente. Os discípulos estão no meio da multidão. Enquanto a multidão segue a Jesus, ele não prega. Enquanto a multidão segue a Jesus,
sua mensagem após o aparecimento dos discípulos. Logo, isso me fez entender que toda essa narrativa do Sermão da Montanha, ela não está sendo direcionada de forma específica para a multidão. Jesus não vai falar de profundidades do reino para a multidão. Jesus vai começar a falar para os discípulos. Logo, essa ideia de entendermos sobre dois caminhos, essa ideia de entendermos sobre duas portas, não está sendo direcionada para a multidão. Por que eu digo isso? Porque multidão não quer saber sobre uma perspectiva futurística. Multidão que agora, multidão que cura, multidão que é libertação, multidão que é sonho, multidão que é casamento, multidão que é milagre. Mas discípulo percebe que mais do que cura, nós precisamos buscar a característica de quem nós seguimos. Mais do que milagre, nós precisamos compreender quem nós seguimos, quem nós adoramos. Quando você começa a compreender quem você adora, acontecendo ou não acontecendo, você não deixa de adorar. Quando você começa a compreender quem você busca, acontecendo ou não acontecendo, você não deixa de buscar. Quando você começa a compreender quem é o Deus que você serve, seja liberto ou não, você não deixa de seguir, porque você está numa dimensão de discípulo. Discípulo é aquele que busca as características do seu mestre. Discípulo anda como ele anda. Discípulo veste como ele veste. Discípulo fala como ele fala. O discípulo, mais do que andar e falar, o discípulo também se identifica com a causa do mestre. Eu vou olhar para Pedro quando acompanhou a Jesus, enquanto ele era levado para ser ouvido pelo sinídrio ou pelos sacerdotes. A Bíblia diz que olharam a Pedro e disseram: tu falas como ele, tu também és um deles. Isso é o nível de um discípulo. Discípulo fala como seu mestre fala, discípulo anda como seu mestre anda. E é aos discípulos aonde Jesus está direcionando o Sermão da Montanha. Agora diga para o teu irmão: hoje você não está na multidão, você é discípulo. Por que você não está na multidão? Porque você não veio aqui por causa do pão. Por que você não está na multidão? Porque você não veio aqui simplesmente por conta do teu problema. Você veio aqui porque você compreende a essência do Evangelho. Aleluia. Oh. Agora, nós já entendemos o contexto. Qual é o contexto? Jesus vai direcionar o Sermão da Montanha para os discípulos. E note que o capítulo 7 é a parte conclusiva. Ele está a encerrar o seu discurso. E ao encerrar, ele vai trazer um dilema, um problema, algo paradoxal, complicado. Por que complicado? Porque ele vai falar de forma imperativa. Ele vai ordenar. Ele não vai negociar. Não é um favor. Ele está ordenando. Entrai. Entrai. Ele não está fazendo um pedido: por favor, entre. Seria melhor entrar? Não. Entrai. Ele ordena. Entrai pela porta estreita, onde que ele vai levantar duas posições: porta estreita, porque larga. Então ele traz a ideia de que existe outra porta. É um paradoxo. Ele está a colocar na disposição dos discípulos, não da multidão. A multidão não está preparada para ouvir isso. Ele está a falar para os discípulos. E para os discípulos ele está afirmando: entrai pela porta. Por quê? Porque tem outra porta. Qual porta? Estreita. Entrai aonde? Pela porta. Que porta? Estreita. Quem vai entrar não é ele. Quem deve entrar é os discípulos. E a ideia de ser estreita logo faz-nos entender que há necessidade por parte dos discípulos de tentar adornar sua vida, estreitar sua vida para poder caber na porta. Porque a porta é estreita. Se a porta é estreita, envolve por parte dos discípulos um sentido de tentar se enquadrar para caber na porta. Porque tem modos de vida que nos faz não caber na porta.
Mas é um paradoxo, por quê? Porque sobre os discípulos lhes é dada a condição de duas portas. E a vida se resume sempre em duas coisas: duas portas, dois caminhos, bom ou mau. Neutralidade não funciona para a mentalidade do reino. Para os discípulos lhes foi dada a condição de opção, duas. É teu trabalho agora escolher. Ele já ordenou. Mas escute como é que o nosso Deus é. Nosso Deus não trabalha com robô. Ele ordenou, mas cabe a nós a escolha. E Ele não retirou de nós a nossa capacidade de escolher. Mas agora há algo que deve nos levar a escolher a porta estreita. Por que nós temos que escolher a porta estreita? Ele responde: porque a porta estreita é a garantia de salvação. Meu Deus. O motivo pela qual eu devo escolher a porta estreita não é pela maneira de viver pelo presente. O motivo de escolher a porta estreita é a minha expectativa sobre o fim. Se eu vivo com a ideia de que o fim deve ser maior em detrimento do que está acontecendo agora, então eu escolho a porta estreita. Quem não escolhe a porta estreita é porque está consumido com a ideia de que viver num tempo se resume tudo. E não é verdade. O tempo passa, a casa passa, o emprego passa, o casamento passa, o negócio passa. E tudo isso está materializado na dimensão do tempo. Quando eu estou com a mente acima do tempo presente, eu devo entender que é a porta estreita a ser escolhida, porque a minha mente está voltada para o fim. A minha mente está inclinada para o fim. E qual será o fim? Lucas responde: baterão a porta e não abrirão. Haverá ranger de dente, haverá choro. Amados, os dias não estão fáceis. Cristianismo, dentro da nossa realidade, vai começar a passar por um processo de declínio, ataques e às vezes uma sensação de estar a cambalear, mas não para, porque o cristianismo não vem do homem, é de Deus. Mas hoje há ataques sérios contra o cristianismo. A perspectiva de vida, a ideia que nós temos sobre vida, ela está totalmente corrompida. 90% da população entende que parece ser cristão e ser atrasado. Hoje há uma grande tendência das pessoas viverem de forma relativa. Ninguém quer mais um código de ética, ninguém quer mais um padrão de conduta. Cada um quer tornar certo aquilo que faz. O politicamente correto, se eu namoro com 3, a vida é minha. Politicamente correto, se é uma corrente de pensamento negativo,